Bem, como algumas pessoas pediram as medidas dessa cadeira, eu vou passar aqui agora para que vocês entendam e cada um vai anotando. É importante lembrar que várias tábuas são feitas em dupla, então eu vou passar as medidas e algumas são iguais. Por exemplo, essas tábuas principais aqui, essa tábua maior. Essa tábua maior ela mede 1,30 m, então são duas, uma de cada lado. Esse primeiro furo aqui, que vai ficar o parafuso de viração, ele está a 48 centímetros do início da parte de cima, e com mais 50 centímetros a gente tem o outro parafuso. Esse aqui de baixo e o de lá de cima, esse aqui você pode colocar uma distância aí de uns 3 a 4 centímetros, mas fica a critério de cada um, não é tão indispensável. Então dessa forma a gente vai ter duas tábuas iguais com essas medidas. Para essa outra tábua de baixo, que é a que vai ficar os dentes que fazem a cadeira declinar, ela também são duas tábuas. Então uma de um lado, uma do outro. Essa daqui ela vai medir 96 centímetros e dessa extremidade da frente até esse ponto onde vai juntar com a outra tábua de cima, ela fica a 26 centímetros. Então você faz a tábua com 96 e já faz um furo a 26. Essa parte aqui dos cortes eu fiz com a serra na parte reta e depois também serrei aqui inclinado e passei uma lixadeira para poder fazer com que tivesse um escape mais rápido, para não ficar enganchando na hora de puxar a cadeira, por exemplo. Ela também vai vir com uma barra no final, na parte de trás, que também não é obrigação, é só você colocar numa distância aqui em que ela fique similar à do outro lado. Não tem muita dor de cabeça não. Essa outra tábua que vai fazer a subida, ela mede 60 centímetros, também é dupla. Do outro lado tem uma semelhante. Aqui ela vai encaixar nessa parte de cima, o furo sai mais ou menos 3 centímetros, próximo da extremidade. Você fura e depois faz esse arremate aqui para não ficar passando pontas. Na parte de baixo, ela também vai ser fixa com a outra tábua. Então aqui um parafuso de fixação. Aqui agora vem uma outra tábua dupla que às vezes vocês podem confundir na hora de montar. Essa tábua de cima, que vai passar o pano, ela mede 56 centímetros. Só que ela não faz dupla com a de baixo do pano não. Ela faz dupla com essa outra, que fica aqui, ó, que também mede 56 centímetros. Então se você observar, elas estão ligadas nessa tábua mais comprida e se liga lá em cima. Então essas duas aqui também têm o mesmo tamanho. Essa tábua aqui da parte de baixo do pano, ela aqui para mim está medindo 52 centímetros. Então porque ela vai ficar dentro dessa armação. Então tem uma tábua e tem outra para depois ter essa daqui. Aí se alguém colocar a madeira um pouco mais grossa, então você monta primeiro essa estrutura de fora, que aí depois vai sobrar por consequência a medida da tábua de dentro, né? Então essa aqui ela é um pouco diferente. Então aqui agora é das tábuas individuais. Então com 52 centímetros aqui nesse meu caso, que estou usando ripa. Essa tábua aqui que faz a altura do descanso, ela dessas de dentro, ela é a maior, ela mede 58 centímetros. Então você observa que ela vai na estrutura de fora. Então ela vai medir aqui 58 centímetros, é também uma tábua única. Então a gente tem essa tábua única e também aquela da parte da frente do pano, que também é única. Então aquela é a menor e essa daqui é a maior. Essa de cima com a de baixo são iguais. Essa daqui ela mede 52 centímetros, me confundi. Ela também, essa daqui no caso de baixo, que vai servir só para a parte de extremidade, ela é semelhante àquela do pano da frente. Então e agora corrigindo, realmente aqui não tem semelhante, é só essa que faz a regulagem dos dentes da cadeira. Só que essa daqui ela é fixa, a do pano fixa, essa também fixa e a de cima fixa. Então as de dentro são todas fixas. Essas uniões aqui
entre uma madeira e a outra, eu coloquei o parafuso. Agora entre uma madeira e a outra eu coloquei também uma arruela para separar, para poder deslizar mais fácil. E aqui no acabamento uma arruela e porca dupla, mas também pode ser porca travante. É a questão da porca dupla para não folgar os parafusos, mas a porca travante também resolve. Aqui no pano a gente tem uma medida aqui de 1,40 m, que aí dessa forma, quando dobrar aqui as pontas, é interessante que fique com mais ou menos 1,20 m ou 1,30 m de uma extremidade à outra. Essa cadeira ela é uma cadeira espreguiçadeira, então ela não é uma cadeira alta, né? A ideia que a gente tem é de uma cadeira baixa para descansar as pernas, que você até coloca os pés em cima de um banco, coisa desse tipo. Aqui na confecção do pano, pedi para uma pessoa fazer, então usei na parte de fora seda sintética, que é um material que não absorve água, e por baixo eu coloquei um pano. E dentro tem uma espuma fina, que é o que dá um pouco de maciez para isso daqui. Agora a pessoa na hora de costurar acabou errando, era para ele ter feito essa volta aqui com a seda sintética, não para o pano ficar exposto, porque aí eu teria uma cadeira totalmente que não molha. Aí nesse caso aqui, essas partes de cima e a parte de baixo acaba molhando quando tem uma chuva, mas eu não quis ainda fazer essa modificação. Mas e vocês que forem fazer já pode entrar dessa forma, para ficar realmente uma cadeira que fique aí pro lado de fora de casa e não tenha nenhum problema. É um detalhe a ser observado. Então esse pano ele está aqui com 50 centímetros de largura, eu achei uma largura boa, né? Ainda fica uma folgazinha aqui entre as madeiras, porque lembrando que essa tábua daqui ela mede 52, né? Então sobra 1 centímetro de cada lado. Agora isso daí, umas recomendações que eu faria a vocês seriam essa: tomar cuidado para não costurar a parte de pano para frente, e tem que ser seda sintética com pano, quem for fazer impermeável, porque a seda sintética com o tempo ela acaba esticando, então a intenção do pano é para não permitir que ela se alongue, e o fato de usar seda sintética para poder ficar em área externa e não molhar, não ter problema com água. Uma outra questão também, que eu fiz de ripa porque não tinha outro material, mas se puder fazer pelo menos essas linhas aqui, essas madeiras principais aqui, com a madeira mais grossa, de repente um ripão dividido ao meio, não sei, aí a cadeira vai ter uma firmeza melhor. A de ripa ela fica um pouco balançando, já tem muito tempo que eu uso, não quebra, não tive problema com nada disso, mas ela balança um pouco. Então com madeiras mais grossas ela ficaria mais firme. Então fica aí a dica para cada um de vocês que quiserem fazer. Assim, e uma outra questão, se quiser fazer mais alta, é só crescer um pouco também essa parte aqui, que está com 96 centímetros, pode levar aí para 1,05 m, 1,10 m, e aí vocês mexendo aqui na altura do parafuso vão acabar mexendo também na altura. Mas cadeira espreguiçadeira, no meu ver, ela tem que ser realmente para ficar mais baixa e para deitar, mas aí fica a critério de cada um. Abraço.